A paz do Senhor, tudo bem? Nesse vídeo, eu vou ajudar você que está aí começando a pregar a palavra de Deus e tem alguma dificuldade, até mesmo para quem já prega. Nesse vídeo também inclui lições e aplicações para nossas vidas. Vamos falar sobre a tentação de Jesus. É um texto bem conhecido e eu creio que vai abrir o seu entendimento. E eu quero aqui te ajudar passo a passo, sim, com a ajuda do Espírito Santo, meditando versículo a versículo e colocando aqui referência e explicação para abrir o seu entendimento. Vamos meditar aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, de início, que fala exatamente sobre a tentação de Jesus. E eu quero aqui trazer para você algumas observações. Lucas 4, versículo 1 e 2 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Aqui estão algumas lições e aplicações em cima do texto. Primeiro, a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito antes de enfrentar a tentação. Isso nos ensina que não podemos vencer as lutas espirituais na força humana. E para resistir ao pecado e às armadilhas do inimigo, precisamos buscar uma vida cheia do Espírito, através da oração, jejum e comunhão com Deus. Segundo, o Espírito nos conduz ao propósito, mesmo no deserto. Jesus não foi ao deserto por acaso, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. O deserto faz parte do propósito de Deus para nos fortalecer e nos preparar para o ministério. Lembrando que deserto não é local de permanência, e sim lugar de passagem. As dificuldades não significam que Deus nos abandonou, mas que Ele está nos preparando para algo maior. Como Jó, que foi testado, mas depois recebeu restauração, como está em Jó, capítulo 42, versículo 10. Terceiro, a tentação vem em momentos de fraqueza. O diabo atacou quando Jesus estava fisicamente fraco. O inimigo sempre tenta nos atacar nos momentos de vulnerabilidade. Devemos estar então vigilantes, especialmente quando estamos cansados, frustrados ou desanimados. Mas a palavra de Deus nos fortalece, como está em Mateus 26, 41. Quarto, a fome espiritual é mais importante que a física. Jesus teve fome, mas ele priorizou a vontade de Deus. Isso mostra que a necessidade espiritual deve estar acima das necessidades físicas. Precisamos desejar mais o alimento espiritual, que é o quê? A palavra de Deus, do que qualquer outra coisa. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Agora vamos ler Lucas 4, do versículo 3 ao 4. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo questiona nossa identidade em Deus. O diabo começa a tentação com: se tu és o Filho de Deus. Então, assim, tentando plantar dúvida sobre a identidade de Jesus. O inimigo sempre tentará nos fazer questionar quem somos em Deus, especialmente nos momentos de fraqueza. Mas a nossa identidade está firmada na palavra, como está em João, capítulo 1, versículo 12. Segundo, o diabo oferece soluções fáceis para as nossas necessidades. Jesus estava com fome e Satanás sugeriu uma solução aparentemente inofensiva, que era o quê? Transformar pedras em pão. Você vê que o inimigo foi e tentou justamente naquilo que Jesus estava mais precisando naquela hora.
Ele estava sentindo fome, e ele teve fome. E aí o diabo foi lá e tentou ele naquilo que ele mais precisava naquele momento. E é exatamente isso que ele faz. É exatamente esse argumento que você pode trazer e explicar em cima desse texto. Eu anotei aqui que o inimigo se aproveita das nossas fragilidades para nos tentar. E não é uma verdade? Naquele momento que você está mais debilitado, passando uma luta, vem aquela tentação, justamente aquilo que é atrativo, aquilo que aparentemente aos nossos olhos parece bom, mas você sabe que aquilo não é de Deus. Até porque eu coloquei aqui uma referência exatamente sobre isso, que está aqui em Tiago. E você também pode colocar também no seu esboço, tá? Quando você for preparar a palavra. Tiago 1, versículo 13 e 14, que diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Tem pessoas que têm esse costume. Deus está me tentando. E Deus não tenta ninguém, porque diz aqui, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. Meu irmão, Deus não vai tentar ninguém. E outra coisa, Tiago 1,14 vai dizer que cada um é tentado e atraído e engondado pela sua própria concupiscência ou a sua própria vontade. O que quer dizer isso? Que o inimigo, ele tenta naquilo que você tem mais vontade. Com Jesus foi na fome. O diabo ele sempre vai querer investir naquilo que o homem está mais sujeito a pecar. O diabo nos tenta com atalhos e soluções que estão fora da vontade de Deus. Mas nem tudo que é bom aos olhos humanos vem do Senhor, como está em Provérbios 14, verso 12. Terceiro, devemos priorizar a palavra de Deus acima das necessidades físicas. Jesus respondeu com a Escritura: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Precisamos então confiar que Deus nos sustentará, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e Ele cuidará do resto. Mateus 6:33. Quarto, a resposta para a tentação está na palavra de Deus. Jesus não discutiu com o diabo, nem tentou provar nada para ele, apenas citou a palavra de Deus. Quando enfrentamos tentações, devemos combater com a palavra, assim como Jesus fez. Então precisamos conhecer a Bíblia para usá-la como espada, como está em Efésios capítulo 6, versículo 17. Essa passagem nos ensina que o inimigo ataca a nossa identidade, oferece atalhos e tenta nos desviar da vontade de Deus. Mas a resposta sempre está onde? Na palavra de Deus. Amém? Continuando aqui, Lucas 4, do versículo 5 ao 7, diz: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e doou a quem quero. Se tu, pois, me adorares, tudo será teu. Aqui estão algumas lições e aplicações para uma pregação. Primeiro, o diabo sempre oferece o mundo em troca de adoração. Satanás prometeu dar a Jesus poder e glória, mas com uma condição, que ele o adorasse. O inimigo continua tentando seduzir as pessoas com riquezas, fama e poder em troca de comprometimento com o pecado. Muitos trocam sua fé por vantagens temporárias, como está em Mateus 16, 26. Segundo, o reino do mundo é passageiro, mas de Deus é eterno. O diabo disse que os reinos do mundo pertenciam a ele, embora ele tenha influência, mas seu governo é temporário e limitado por Deus. Então devemos lembrar que este mundo passará, mas o reino de Deus permanecerá para sempre, como está em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Não vale a pena negociar a nossa fé por algo que é passageiro ou momentâneo. Terceiro,
A tentação do caminho mais fácil. Satanás ofereceu a Jesus uma solução rápida para ter poder sem precisar passar pela cruz. O inimigo sempre tenta nos desviar do caminho de Deus, oferecendo atalhos. Mas os planos de Deus são perfeitos, mesmo que envolvam sofrimento e espera. Tiago 1, versículo 12. Quarto, a adoração deve ser exclusiva a Deus. Satanás queria que Jesus o adorasse, mas a adoração pertencia somente ao Senhor. Devemos então ter cuidado para não colocar dinheiro, poder, status ou qualquer outra coisa acima de Deus em nossa vida. Nossa adoração deve ser exclusiva ao Senhor, como está em Mateus capítulo 4, versículo 10. Então estes versículos mostram que o diabo tenta nos seduzir com ofertas mundanas para nos afastar de Deus. Mas tudo que ele oferece é passageiro e nos afasta do propósito verdadeiro. Amém? Agora Lucas 4, do 8 ao 13. Leia comigo. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o levou a Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O que podemos extrair desse texto? Primeiro, a adoração deve ser somente a Deus, como já falei. Jesus rejeita toda a proposta de Satanás dizendo: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Hoje, muitas pessoas adoram o dinheiro, o sucesso ou os prazeres do mundo. Devemos lembrar que só Deus merece nossa devoção, como está em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Segundo, Satanás usa a palavra de Deus fora do contexto. O diabo tentou enganar Jesus citando as Escrituras, em Salmos 91, verso 11 e 12, mas fora de contexto. Muitos falsos ensinamentos surgem quando a Bíblia é mal interpretada. Devemos então conhecer bem a palavra para não sermos enganados, como está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Terceiro, não podemos tentar a Deus. Jesus respondeu com: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentar a Deus significa agir de forma imprudente, esperando que Ele nos proteja. Fé não é irresponsabilidade. Então devemos confiar em Deus, mas também agir com sabedoria. Lê depois Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Quarto, o diabo sempre volta para tentar novamente. O versículo 13 de Lucas diz que Satanás se afastou por um tempo, ou seja, ele voltaria depois. Então, a batalha espiritual não é vencida de uma vez por todas. Devemos permanecer vigilantes e fortalecidos na palavra, como está em Efésios capítulo 6, versículo 11. Concluindo, essa passagem nos ensina que a tentação pode vir de várias formas: desejos mundanos, distorção da palavra e desafios à nossa fé. Mas como Jesus, podemos vencê-la com a verdade das Escrituras e uma vida de adoração exclusiva a Deus. Se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários qual é a melhor lição e aplicação que você gostou. Compartilhe, e você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação em todas para não perder nenhum conteúdo. Fique com Deus e que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração.